Olá pessoal, continuando nosso curso de Bioestatística, hoje nós vamos estudar as medidas estatísticas, entre elas as medidas de posição, tá bom? Algumas já são conhecidas. Então, o que são as medidas de posição? Também chamadas de medida de tendência central, indicam um valor em torno do qual os dados se distribuem. Então, o nome já diz, né? Posição, eu quero a posição dos meus dados. De tendência central, ou seja, eu tenho um valor central e como os meus dados estão distribuídos ao redor desse dado central. E temos três tipos, a média, a moda e a mediana. Dentre essas três, nas pesquisas estatísticas, a média é a mais valiosa, é a mais utilizada. Acho que toda pesquisa estatística, toda pesquisa envolve média. Então a média é o valor médio entre N elementos, tá? Que é a definição, mas eu vou falar de cada um. A moda é o valor com maior frequência entre N elementos, lembrando que N é meu número amostral, então o valor médio entre N, o valor de maior frequência, e a mediana ocupa o centro de N elementos, tá bom? Então, média, moda e mediana. Vamos ver. A média aritmética, eu vou focar só na média aritmética, é dada pela soma dos valores de todos os dados divididas por N. Então, minha média, representada aqui por x com a barrinha em cima, é igual o somatório de todos os x individuais, de todos os meus valores, dividido por n, pelo número de elementos. Aqui um exemplo. Encontre a média dos seguintes valores. 1, 1, 2, 5, 6. Então, fiz uma pesquisa e encontrei esses valores. Cada um representa meu x. Ó. 1, 1, 2, 5, 6. Quantos elementos eu tenho? Quantos valores? São 5. Então, para eu achar a média aritmética, eu tenho o somatório dos meus x, então somo 1 mais 1 mais 2 mais 5 mais 6, e divido por n, número de elementos, que aqui são 5. Então, somando os valores, eu tenho 15 dividido por 5, minha média é 3, tá vendo? 3 nem é um valor aqui, mas a média dos meus valores é 3, tudo bem? É simples de fazer. Aqui uma um pouquinho mais complexa. Em uma lista de 7 alunos atendidos por um profissional na academia, observou-se a seguinte distribuição de massa corporal: 69 quilogramas, 99 quilogramas, 67 quilogramas, 68 quilogramas, 80 quilogramas, 76 quilogramas e 80 quilogramas. Determine a média de massa corporal desses alunos. Então, quais são os meus valores? Todas as medidas aqui. E quantos alunos eu estudei? Eu analisei 7, então 7 é meu N amostral. Então eu somo todos os valores e aqui, gente, não importa a sequência, se é crescente ou decrescente. Na média eu posso colocar todos os valores na ordem que me aparecem, simplesmente eu somo e divido por N. Então, somando as massas da 539, dividido por 7, a massa média dos meus alunos é de 77 quilogramas, tudo bem? Agora aqui tem um diferente. Calcule a média do número de dentes permanentes e rompidos em alunos de 7 anos de idade em uma escola municipal de Piracicaba, no estado de São Paulo. Esse 7 não influencia nada, isso é a idade. Então aqui está falando o número de dentes e o número de alunos. Então eu tenho um aluno com 5 dentes, todos com 7 anos. 7 alunos com 6 dentes, um aluno com 7 dentes, 14 alunos com 8 dentes, e aí vai, ó, 2 alunos com 15 dentes. Tudo bem? Como que eu vou achar minha média? Qual é o número de elementos? O número de elementos é o número de alunos. Então, quantos alunos foram analisados? 104, tá vendo? Não, 104 é o meu total de alunos. É meu N amostral. E o número de dentes? 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 15? Não, gente, porque tá vendo que cada aluno vai ter um número de dentes. Então, por exemplo, aqui, um aluno tem 5. Então, qual é a frequência de 5 dentes? 5. 7 alunos apresentam 6 dentes. Então, qual é a frequência de 6 dentes? 6 vezes 7, 42. Ou seja, 6 dentes para cada um dos 7 alunos. 42. Então, quantos dentes foram contados no total? 1077. Então, minha média vai ser o total de dentes, que é a frequência de dentes analisados. Consegue entender? Aqui é o número de dentes por número e o número de alunos. Então, quantos dentes eu tenho? Que era a média do número de dentes. E o total de alunos. Então, o número total de dentes é 1077 e o número de alunos 104. Dividindo, eu tenho uma média nesses alunos de 7 anos de 10,4 dentes por aluno.
Claro, não existe um 0,4 dente, mas esse aqui é o valor médio, tudo bem? É só para ter uma noção do valor médio de dentes dos alunos. Então, praticamente eles têm aí cerca de 10 dentes, no mínimo, né? Média de 10,4 dentes permanentes irrompidos por aluno. Tudo bem? Aqui tem um outro exemplo que usa classes. Calcule a média do peso em gramas de recém-nascidos vivos no Hospital das Clínicas da Unicamp, São Paulo. Então, daqui a classe de pesos em gramas, de 500 a 1.000 gramas, de 1.000 a 1.500 gramas e assim vai indo. Lembrando que o intervalo aqui significa de 500 a 999,9999999 gramas. Tudo bem? E aqui a frequência. Então, entre 500 e 1.000, um recém-nascido. Entre 1.000 e 1.500, 3 recém-nascidos. Entre 1.500 e 2.000, 22. E assim vai indo. Então, qual é a frequência do meu número de nascimentos? 822. Certo? E qual que é o ponto médio da massa? Porque não tem um intervalo. Então, sempre quando tiver um intervalo, a gente trabalha com o ponto médio. Tudo bem? Que a gente viu nas tabelas lá de frequência. O polígono de frequência. Sempre trabalho com média. Então, de 500 a 1.000, qual que é a média? 750. De 1.000 a 1.500, média 1.250. Ok? Então, a média do peso dessas crianças é o peso total dividido pelo total de recém-nascidos. Qual que é o peso total? 2.475.000 gramas, tudo bem? Dividido pelo número de recém-nascidos, 822. Então, eu tenho uma média aí de 2.998,8 gramas, que é o peso médio, de 2,9 kg aproximadamente, né? Quase 3 quilos cada criança nasceu. Essa era a média, sempre tranquila. Somo os elementos e divido por ele. Agora a moda, o nome já fala, o que é moda? Algo que aparece muito, que está na moda, né? Então a moda, representada por MO, representa o valor que ocorre com maior frequência. Então vamos usar aquele mesmo primeiro exemplo. Encontre a moda dos seguintes valores. Tenho 1, 2, 5, 6. Ordenando eles aqui, colocando qual o valor que aparece com maior frequência. Aqui você tem que organizar eles para ver quem está aparecendo mais. É o número 1. O valor 1 não apareceu duas vezes e os outros só uma vez. Então ele é moda. Ele é a moda dos valores. Ah, professor, isso eu tenho... E se tivesse 2 também? 1, 2, 2, 5, 6. O 2 também seria moda? Sim, seria uma análise bimodal. Eu teria duas modas. E se não tiver, por exemplo, não tivesse o 1 aqui, fosse só 1, 2, 5, 6. Seria uma amostra amodal, ou seja, sem moda. Não tem um valor repetitivo. Portanto, a moda dos valores obtidos é 1, certo? Outro exemplo que a gente usou da academia. 7 alunos e aqui as massas. Ordene as massas em ordem crescente. Como eu falei, na média não precisa, mas para moda e mediana precisa. Coloca os valores em ordem crescente, certo? No Excel não precisa, ele calcula para você, ele encontra para você. Só você colocar igual, média, igual, moda, igual, mediana, ele dá o valor para você. Tá? O Excel já faz tudo isso. Mas na mão você tem que ordenar seus valores. Então, ó, tem 67, 68, 69, 76, 80, 80, 99. Então, quais são os valores que aparecem mais vezes? 80. Então, 80 é a moda da distribuição aqui de massa corporal dos alunos 7 alunos da academia. Certo? Agora aqui, determine a moda nos tipos sanguíneos descritos na tabela abaixo. Então, temos os tipos no sistema ABO, o tipo O, A, B, AB. Aqui tem a frequência, 417 do O, 292 do A, 94 do B e 17 do AB. Tá vendo que aqui não é número com número? É um tipo, é um valor qualitativo, tá? É um dado qualitativo e um dado quantitativo. Mas é simples. Quem que tem o mais? Qual tipo sanguíneo que aparece mais? É o O, com 417. Então, eu tenho que a moda do grupo sanguíneo nessa análise é o tipo O. Tudo bem? Então, nem sempre vai ser um valor numérico. Pode ser um valor nominal. E a mediana, que é um valor tal que metade dos valores ou são superiores ou inferiores a ela. Obrigatoriamente, na mediana, tem que colocar em ordem crescente. Pode ser decrescente? Pode, mas decrescente talvez complique sua cabeça. Coloque só crescente. Então, vamos encontrar o mesmo exemplo. Tem lá 1, 2, 5, 6. A mediana é o valor central. Quem que está no meio de
todos os valores. Eu tenho 5 valores, não tenho 5 dados? Quem que está no meio? É o 2. Tá vendo que ele não é a média? A média, lembra que era 3? Então aqui, ó, esse é o valor central dos dados. Portanto, a mediana dos valores obtidos é o 2. Tá bom? No exemplo da academia, de novo, coloque em ordem crescente os valores. Então, tenho 7 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tenho 3 para baixo, 3 para cima. É o central, tá vendo? Então, o central. Então, a minha mediana é o valor central. Modo era 80 e 76 vai ser minha mediana. É o valor central dos dados, tudo bem? Mas, professor, tá fácil. São números ímpares. Tá vendo? Não importa se repetiu, você conta cada valor. Mas, e se eu tiver números de dados que sejam pares? Por exemplo, determine a mediana das taxas de glicogênio em miligramas por 100 gramas de fígado em ratos com 60 dias de idade submetidos à cirurgia simulada da parótida. Então, a taxa média foi 69, 73, 80, 81, 82, 82, 83, 90. O bom é que aqui já nos deu na ordem crescente, mas às vezes está tudo misturado, certo? Então, ó, aqui estão os valores. Quantos ratos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, o valor central vai ser aqui, 81, 82. Qual que eu escolho? Nenhum, nem outro. Se não quer o valor central, você vai achar a média entre eles. Ah, mas não fica muito complicado, 69 para 73, 82 para 83. Não interessa, tá? Não vai importar. Não vai ter diferença. Você quer o valor, você quer a mediana. Então, a mediana aqui vai ser o valor central. Então, 81, 82 eu somo e acho a média. E divido por 2. Então, a mediana desses valores é de 81,5 miligramas de glicogênio por miligramas de fígado. Certo? Bons estudos e até a próxima.